E o que é bom aqui nessa história, assim, porque como a gente estava falando de LeBron James, na verdade você acabou citando o Cleveland Cavaliers, né, que teve um grande momento de LeBron James, principalmente quando ele volta ali pro Cavs e tal. E aí a gente também falou algumas vezes sobre reconstruções, você citou, Danilo, sobre as defesas. A gente pode falar do Cleveland Cavaliers, né, que nessa temporada quase quebra o recorde de início de temporada em número de vitórias ali, né, foi um absurdo. Ainda é um absurdo, é o líder do leste, enfim, é um time que está nadando de braçada, que faz uma reconstrução. Que talvez quase tenha se desmanchado essa equipe numa temporada passada ou 2 temporadas por conta de possíveis ruídos de comunicação entre suas 2 possíveis estrelas, que seriam Donovan Mitchell e o Garland, por exemplo, que na temporada passada veio abaixo do que era esperado, mas agora se encontrou. O Cavs é um caso muito fascinante, porque até estava conversando com a Janete sobre como a gente gosta de times que são diferentes, né? Times que fazem coisas diferentes na liga. Não tem um time mais esquisito do que o Cleveland Cavaliers. Pelo jeito como eles jogam, pela tentativa deles de usarem 2 pivôs simultâneos, e às vezes colocar um pivô que é o Evan Mobley, às vezes marcando o perímetro em vez de marcar o garrafão, e eles fazem um sanduíche com o Jarrett Allen. É um time que faz tudo diferente do que a NBA está acostumada a fazer. E muitas vezes, por fazer uma coisa diferente, quando você não tem o resultado, você começa a ter um pouco de medo, eu tô maluco, o que eu tô fazendo? Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, acho que o grande mérito do Cavs é que eles insistiram. De que eles resolveram só, troca um técnico, traz um jogador, traz o Donovan Mitchell, ao invés de remodelar tudo completamente. Porque eles tinham jovens jogadores interessantes que não funcionam juntos da maneira tradicional que um time funciona. Eles tiveram que ir para uma abordagem muito distinta. E aí eles insistiram tempo suficiente para que isso tenha dado muito, muito certo. E justamente porque é diferente, aí começa a dar os resultados, e aí os outros times não sabem como enfrentar. Porque é um jogo diferente. É um jogo diferente, você tem que se preparar completamente diferente para enfrentar o Cavs do que com qualquer outra equipe. Uhum. Foi paciência, no fundo. Ô, Janete, a gente vai falar sobre isso, tá? Você que está nos assistindo aqui no Panela, eu vou trazer isso mais para frente, porque a gente vai falar sobre essas diferenças entre as conferências, tá? Entre fortíssimo Oeste, será que é fraco realmente o Leste? A gente vai falar sobre isso, mas se você pegar hoje as 2 melhores equipes dentro de quadra, é porque no Oeste a gente tem o OKC jogando um basquete maravilhoso, mas quando você olha pro Leste, que as pessoas falam que tá mais fraco, cara, você tem Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, assim, jogando um basquete absurdo. Sendo dentro de um power ranking, juntando as conferências, são as 2 melhores equipes, né? Pega os 3 primeiros, 2 são do Leste. Boston Celtics e Cavs, e depois ali o OKC misturando. Essa história de Cavs, até onde essa equipe pode chegar, porque a gente tem uma potência, a gente tem um time campeão, que é o Boston Celtics ali, mas eles estão à frente, ok, temporada regular, mas chegando num playoff, esse Cavs tem 2 temporadas batendo em playoffs, justamente contra o Knicks também, ali nessa briga com o Knicks na 4ª, 5ª posição, 6ª posição, agora eles dão um salto muito grande, né, uma evolução. Como é que você pode falar um pouco dessa narrativa, dessa história do Cavs nessa temporada, Janete? Mais ou menos o que o Danilo comentou, né? Eu gosto também do jeito que eles jogam, porque eles fazem coisas diferentes. Então, em algum momento do jogo, um ou outro, eles já têm definido quem eles vão dobrar numa bola. Tem aquela definição, você deixa um pivô marcando um lateral, mas depois que ele for cortado, ele tem uma ajuda e tem uma rotação defensiva muito boa. Então, isso facilita uma defesa muito forte. Facilita um roubo de bola, e isso são coisas que as equipes adversárias não treinam, não estão preparadas. A mesma coisa que eu falei pro Danilo, né, e pro Furi aqui, que eu falei assim, olha, a Miami eu gosto de ver jogar, porque é justamente isso. Às vezes faz uma zona, um 3-2, que vira 2-1-2, que vira 1-3-1, que vira... Então, assim, as equipes não sabem como marcar ou jogar, e se a gente for pensar, qualquer jogador que entra ali sabe muito bem o seu papel. Então o Cleveland é justamente isso. Eu acho que é uma equipe que pode surpreender, eu acho que vai manter sim esse ritmo, porque consegue fazer algo diferente, às vezes marca uma pressão, às vezes não marca, então você deixa o adversário muito indeciso.
E essa indecisão fortalece, porque você rouba uma bola, vai para um contra-ataque, faz uma movimentação não muito definida ofensivamente, você consegue resultado, bola de 2, bola de 3, o Garrett conseguindo jogar ali também no seu 1 contra 1, quando ele está com a cabeça bacana e ligado, realmente fica difícil de se marcar, porque ele tem o domínio do jogo, tem o domínio da sua equipe, dos seus jogadores, né? E o Mitchell é aquilo, né? Deixa ali a bola, ele tal e se precisar resolve. Ele resolve, tá ali, tem, né? O tem na Spider tá bag. ali e faz as suas bolas. Então, essas surpresas, para mim não foi algo diferente para essa temporada. Mas surpreendeu muitas equipes porque durante a pré-temporada você não consegue treinar tudo. Ou você treina algo com algumas equipes que você possa defender, ou não dá para você fazer tudo. E essas surpresas têm que surtir o resultado.